Durante mais um final eletrizante como foi no 7º capítulo de Antatou, vimos que mesmo que o Kazuma queira ter uma vida normal longe da família da rua, as coisas não parecem que vão ser tão simples assim, onde até um espião veio apenas para investigar ele. Ainda mais depois que o Kazuma fez em mais uma vez mostrar seu potencial ao ter ajudado a Hiragi com aqueles clientes desejados. E por conta de uns simples gestos da parte dele, pôde fazer com que ela sim criasse coragem e ser mais sincera com ele. E que de fato cobrou um belo preço dela com a volta da desprezível Rua na história. Vindo direto cobrá-la por ter se aproximado do Kazuma, que mais uma vez jantou a Rua não só os argumentos, como também ações. E com certeza ninguém imaginava que poderia acontecer tudo o que veio nesse novo capítulo dessa fabulosa comédia romântica que é Antatou Osanajimi Tedake, que mostra como um cara que sempre foi um grande potencial teve que viver na sombra de sua amiga tóxica, mas que agora, com a ajuda de outras garotas, poderá criar um novo futuro, muito mais incrível. Então continue aqui comigo e confira o que rolou de novo neste novo capítulo, mais uma vez aqui comigo. E oi pessoal, eu aqui de volta e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Muito bem pessoal, como foi no 7º capítulo, era óbvio que esse 8º não iria nos decepcionar. Essa aproximação com a Hiragi pôde nos mostrar alguns lados novos do Kazuma, como também dela, bem diferente de como ela na escola, e a química dos dois é bem interessante. E foi se intensificando depois do que ele fez em ter ajudado contra aqueles caras no café. Mas aquilo era apenas a cereja do bolo do que ainda estava por vir, em relação ao espião que tinha vindo para investigar o Kazuma enquanto ele lidava com ele naquele beco fora do café. Enquanto anoitecia, ainda dentro do café, a Hiragi não conseguia parar de pensar no Kazuma depois do que ele tinha feito, a protegendo aqueles clientes que tentaram passar do ponto com ela. E mesmo que ela tivesse sido um pouco injusta com ele, o Kazuma ainda assim a ajudou desde que ele chegou nesse café, então ela estava decidida em esclarecer algumas coisas com ele quando ele voltasse. E ela nem poderia imaginar o que o Kazuma estava fazendo na rua naquela hora, porque ela achou que ele só tinha de entregar algo que o tal cliente tinha esquecido antes. Mas como vimos, as coisas eram bem mais complicadas do que pareciam. E o Tom, na verdade, era um espião disfarçado que tinha acabado de presenciar um pouco das habilidades do gênio e orgulho da família Takashiki, notando que tudo não era apenas um rumor. E após ouvir sobre o nome Takashiki, que bem recordamos é o nome da família da Rua, na hora o Kazuma ligou os pontos acreditando que ele estava ali amando da própria Rua. E ele então começou a interrogá-lo para saber se ele estava ali cumprindo ordens dela, para evitar que outras garotas se aproximassem dele. Mas claro que o tal espião manteve o bico fechado. E vendo que isso não iria para lugar nenhum, o Kazuma preferiu encerrar ali e após o soltar, ele na hora quebrou a tal escuta que estava lá no café e deixou a mensagem para ele que quando ele voltasse, avisasse ao velho que ele não queria que ninguém o vigiasse. E esse tal velho só poderia ser o avô da Rua, que além de chefe da família, ele também sempre cumpre todos os caprichos da Rua, então não era de se admirar que ele tivesse feito isso por ela. E acredite, o tal homem tentou intimidar o Kazuma dizendo que ele era um ingênuo em achar que iria sair daquela situação tão fácil assim. Porque depois desse, digamos, fracasso, o tal espião tinha certeza que iria perder sua posição entre os capangas da família Takashiki, só por conta de um fracasso em um simples trabalho de espionagem. E ele então não estava pronto para aceitar que as coisas acabassem assim. Então ele imaginou que se conseguisse derrotar o Kazuma, ele acreditava que sua fama no mundo subterrâneo iria aumentar. E na melhor das hipóteses, ele poderia ganhar uma nova oportunidade de trabalho, como por exemplo, machucar aquela empregada fofa do café, para assim ter um favor em dívida com a Rua. E só de ter ouvido isso, o Kazuma na hora ficou sério, e no momento em que o tal homem foi em direção para atacar o Kazuma, sem o menor esforço, ele conseguiu desarmá-lo e jogá-lo direto contra o chão, o golpeando, o deixando fora de combate em um milésimo de segundo. E o Kazuma decidiu poupá-lo dessa vez e até deu um conselho a ele, que ele deveria abandonar a família Takashiki igual como ele havia feito. Sério, o cara não baixa a cabeça para ninguém. E após ser humilhado aquele capanga, de volta ao café, o Kazuma percebeu que tinha bastante sujeira para limpar. Ele estava aliviado que havia voltado antes que a Hiragi suspeitasse de algo, que logo em seguida ela apareceu toda feliz dizendo que a cozinha já estava pronta.
e a Hiragi ficou impressionada com o trabalho do Kazuma, que, sendo bem modesto, lembrou que tinha se espelhado nela própria, para sempre fazer o seu melhor. E aproveitando essa deixa, a Hiragi perguntou se o Kazuma tinha um pouco de tempo e o convidou para tomar um chá, mesmo que o dela não fosse tão bom quanto o da gerente. E já os dois sentados na mesa, ela então mencionou sobre o apelido da rua dado pelo Kazuma, a chamando de porco, que deu para notar que ela havia adorado isso. E pelos status que a rua tinha, ela acredita que ele era o único que tinha coragem de falar da rua assim. E aproveitando esse momento descontraído, o Kazuma ficou curioso e perguntou sobre o porquê ela estava trabalhando ali em meio período, afinal, ela tem dinheiro suficiente para pagar um tal curso de ancestrais, então não parecia que dinheiro era um problema para ela. E foi aí que a Hiragi abriu o jogo para o Kazuma e revelou que mesmo que ela agisse como uma exibida na escola, no fundo, ela sempre se sentia diferente das garotas, por não ser normal. Parte daquela fachada era para que as pessoas não descobrissem sobre a ansiedade dela em relação às pessoas, onde era um assunto que ela não conseguia tratar direito. E o fato de ela ter dito que tinha um namorado que era um estudante universitário era apenas uma mentira, como as outras coisas, onde tudo era apenas uma fachada, sendo uma casca que ela mesma havia criado para poder se proteger de si mesma, onde ela conseguiu ser sincera e dizer a verdade ao Kazuma. E mesmo que ela tivesse um pouco alterada, contando tudo aquilo, o que importava é que ela estava conseguindo ser sincera de verdade. E o Kazuma então quis saber o porquê ela estava contando isso a ele, e ela própria não sabia a resposta, mas ela só queria que ele ouvisse os verdadeiros sentimentos dela, porque da última vez que ela havia mentido para ele, algo dentro dela havia doído, onde ela não conseguia explicar o que era. Onde então havemos recordar daquele dia onde ela havia participado da, entre aspas, brincadeira da rua em humilhar o Kazuma na frente de todos no fatídico dia do karaokê. Ela já queria se desculpar por aquilo já há algum tempo, e o Kazuma lembrou que aquele dia, no karaokê, depois de toda aquela humilhação com todos rindo dele, naquele instante, ela havia sido a única que não havia rido dele. E para encerrar isso, ele perguntou se havia outro motivo, onde ela explicou que havia visto a imagem dela nele mesmo naquele dia. No início ela o chamava como a sombra da rua, mas isso na verdade era descrição sobre ela mesma, no meio daquilo todo. Porque para viver junto da classe alta da escola, ela tinha que seguir a rua, sempre tendo que agradar as pessoas ao redor dela, fossem com risos ou com raiva. Mas naquela ocasião, ela não conseguiu rir porque naquela hora, ter visto como ele havia se preparado para encontrar com todos, para ter que passar por aquilo, era cruel demais. E ele era como ela, no meio daquilo tudo. E a Hiragi assim, pediu desculpas ao Kazuma por ter agido daquela forma com ele, por conta dela ter agido indiferente com ele. E ela acreditava ser uma pessoa diferente, que gostava de se exibir, e mesmo que ela acreditasse que ela era a verdadeira face dela, ela odiava saber disso. E foi legal ver que a Hiragi não é igual aos outros capachos da rua, onde ela só agiu daquela forma por ter medo de não ser aceita, por conta da rua ser o centro das atenções em tudo na escola. Vejam como as coisas podem ser desagradáveis para apenas agradar o ego de uma pessoa e no mesmo tempo ferir o seu. Ela com certeza não esperava ser perdoada pelo Kazuma, que na hora entendeu a situação, mas ainda assim ele acreditava de uma forma diferente nisso tudo, porque as coisas que ele havia visto eram sobre a verdadeira Hiragi, que o fizeram respeitá-la ainda mais. Sério, o Kazuma é um cara bem nobre em ter esse tipo de postura. Ela até na hora ficou em choque e voltou a dizer que tudo o que ela havia dito na escola era mentira, mas ele reconheceu a força de vontade dela. Bolsa de estudos, na hora do falso, nada disso importava para ele, porque quem ele respeitava era Hiragi, uma amiga dedicada e trabalhadora, que sempre se esforçava pelos outros. Oden então disse que ela era a Meido mais bonita e deslumbrante do mundo, a deixando corada na hora com um elogio como esse, né? E reviravolta, hein? Após ter ouvido essas palavras dele, ela na hora lembrou que ele estava namorando, então ela lembrou que ele não deveria agir dessa forma com ela. Então por isso, a namorada dele não iria gostar da Hiragi, achou que o Kazuma estava namorando a Amane depois do abraço que ela deu nele no café, mas o Kazuma explicou que não tinha essa relação com ela. E a princípio, a Hiragi ficou surpresa por ele não ter esse tipo de relação com a Amane. Mas antes que ela pudesse talvez aprofundar a conversa com ele, para o nosso azar, a rua apareceu, bem ali no café, acompanhada de outra garota. Depois de um capítulo sem dar as caras, aqui estava ela voltando, onde ela percebeu onde uma de suas seguidoras
tinha vindo parar. E claro, ela não perdeu a chance de dizer que tinha se esforçado para saber onde o Kazuma estava. E aproveitando esse reencontro, a Haru apresentou a nova membro dos 10 bravos da família Takashige. E a tal garota se chamava Hinokami Rei. E não parecia afim de conversa, e mesmo sendo pequena, a Haru mencionou que ela era bem forte e capaz. E o Kazuma, só de olhar, se perguntou se essa tal garota era forte e realmente capaz. Mas parecia que ela estava dizendo a verdade. E já a Haru começou a se gabar que os 10 bravos não precisavam se incomodar em lidar com alguém como a Hiragi. E isso, na visão dela, era só mais uma prova do amor que ela tem pelo Kazuma, para assim destruir qualquer obstáculo entre o amor deles. Bom, não que o Kazuma ligue para o que ela estava falando, né? A Haru então se perguntou se havia algum fraco ali, então olhou para Hiragi e com uma cara de deboche perguntou o que ela estava fazendo com o Kan dela. Essa garota é uma piada. A Hiragi, toda assustada, ficou confusa com essa pergunta dela, onde a Haru revelou que já sabia que ela trabalhava naquela cafeteria há muito tempo, porque era óbvio que todos os colegas da classe dela na sala haviam sido investigados, tanto na escola como seus antecedentes, como no caso do nome do namorado universitário imaginário dela, onde ela sabia toda essa mentira. A Haru então começou a dar risadas e disse que não estava interessada em saber se ela estava flertando com o Kazuma ou não, mas esse tipo de brincadeira não iria funcionar com ela. E mesmo que a atuação dela tivesse sido ridícula, ela mesmo assim reconheceu que ela havia se esforçado nela. E estava na cara que a Haru já sabia de todas as fraquezas da Hiragi e tratou de colocar ela no lugar dela, falando sobre a bolsa de estudos que iria ser cancelada, ou talvez ela devesse abandonar a escola. Mas o principal era que a Haru estava furiosa em imaginar que a Hiragi queria seduzir o Kazuma desde o início. A Haru até lembrou que durante o karaokê ela tinha apenas o olhado com o olhar frio, então por que agora ela o queria para ela, a chamando de falsa e mentirosa? E já a Hiragi estava inconsolável ali no chão. O Kazuma então entrou na conversa para defender a Hiragi e lembrou que esse jogo sujo havia sido feito pela Haru desde o início. Mas a Haru, bem nervosa, gritou falando para o Kazuma calar a boca, porque aquilo era uma briga entre mulheres. E a tal Rei ficou a postos para impedir o Kazuma de qualquer ação. Não irritem o homem. A Haru então continuou humilhando a Hiragi por conta das mentiras dela sobre algo que ela tinha falado antes em relação a um encontro com um tal namorado falso. E depois daquilo, o motorista dela havia voltado, os levando junto embora. E no fim, eles se beijaram na despedida. Veja como essa infeliz lembra de cada palavra dessa conversa. E a Haru não parava de menosprezar a Hiragi e rir de toda essa situação, enquanto a Hiragi chorava ali no chão, onde ele até ameaçou quando iria contar tudo isso para todos na escola. O Kazuma já estava no limite e para acabar com essa festinha na rua, ele então levantou a Hiragi e deu um beijo nela. O meu herói não usa capa, ele usa terninho e humilha a amiga de infância escrota. O auge do capítulo foi com certeza a cara que a Haru fez, e é impressionante como eu não me canso dessa cara dela. E o Kazuma lembrou que agora a Hiragi tinha experiências com esse tipo de coisa, então isso agora não era mais uma mentira. Sério, o que eu posso falar, o cara é bravo. E com um fim de capítulo como esse, eu nem posso imaginar o que vai rolar na sequência disso. Acabando assim, o 8º capítulo do mangá, Antato Osanajimite Dake. Que capítulo maravilhoso, pessoal. Eu tinha certeza que quando a Haru voltasse, algo assim poderia acontecer, mas em relação à cara que ela ia fazer. Mas o que o Kazuma fez para retroceder a situação a favor da Hiragi foi sensacional. E ele só fez isso porque a Hiragi foi sincera em dizer toda a verdade sobre as mentiras que ela contava, onde ela, agora, é muito melhor do que a versão dela na escola. Então vai ser bem interessante ver a relação dos dois quando eles voltarem lá, né? E em relação a aquele tal espião de antes, eu imagino que o avô da Haru continuou de olho no que o Kazuma anda fazendo, mesmo que ele tenha se afastado da família deles, o que já vimos que não é nem um pouco fácil. E com a aparição dessa tal garota que agora faz parte do grupo de 10 membros dos Bravos, e me pareceu ser algum tipo de grupo que tem como principal dever proteger a Haru, já que ela faz parte de uma família importante, vai ser bem interessante ver o Kazuma lidar com eles no futuro, mas por hora, temos que esperar pelo próximo capítulo para termos uma ideia melhor de como serão as coisas na volta da escola, mas uma coisa é certa, esse mangá não para de nos deixar empolgados. Eu estou curioso em saber o que vai acontecer no próximo capítulo, e essa que acabamos de conferir foi a parte 8 sobre tudo o que rolou no 8º capítulo de Antato. E por enquanto, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o capítulo ainda não tem tradução BR, então como sempre, se quiser uma parte 9 para descobrirmos o que vai acontecer,
depois de uma reviravolta como essa, é simples. É só digitar nos comentários no 9 ou também deixa sua opinião do que você achou do capítulo dessa mais nova humilhação da rua, graças ao nosso Bereze Prota, que não para de mostrar do que ele é capaz. E bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais novo resumo sobre tudo o que aconteceu no 8º capítulo de Antator, que com certeza merece um like seu com um final como esse, né? E se você é novo aqui e quer descobrir o que vai acontecer nos próximos capítulos, ou eu traduzindo, resumindo e explicando tudo, é simples. É só apertar no botão de inscrever para assim vir fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu e fui!